Eu ia ficar 3 noites no Egito e voltar pela fronteira Egito-Israel, a terrestre, né? Então, quando eu saio, quando é dia 7 de outubro, quando a gente tava num passeio, eu fico sabendo das notícias de Israel. E aí eu, guardei um pouco pra dar informação pro grupo, porque era notícia que você não tinha muita clareza o que era, né? Ela fez tudo o que manda o figurino de uma sociedade normal. Casou-se, montou seu negócio, fez um curso superior, depois divorciou e decidiu mudar completamente de vida. Ela já pedalava, que era sua paixão, e resolveu viajar o mundo. Até hoje, só não fez mais em razão da guerra, ela visitou mais de 20 países. Senhoras e senhores, com vocês, a minha querida prima Larissa Cantarelli. Que Gostou, prima, prazer, da sim. apresentação? Claro, eu tô muito feliz. Posso ter esse briefing depois? Quero Pode. escrito. Que bom ter de volta você aqui no Brasil. Obrigada. O que você está achando do retorno? Olha, o retorno também é uma longa jornada, né? Eu penso que aqui eu tô descobrindo uma outra Goiânia e redescobrindo uma 4 outra. anos é uma Copa do Mundo, né? Mudou algumas coisas. Muda muito. Deu pra esquecer algumas coisas também que agora eu tô Em 4 revivenciando. anos, as pessoas mudam, os amigos, os parentes, né? Às vezes a família cresce. Sim, a gente às vezes tem esse pensamento que parece que nada muda, né? Mas muda muito. E a mudança é muito visível, né? Então, nos meus dias aqui, eu cheguei dia 9 de novembro. E quando eu cheguei, logo eu já saí de Goiânia. Cheguei em Goiânia e saí, né? Fui para um evento de mobilidade e vi Então, na uma. verdade, eu acho que levou uns 10 dias pra eu te encontrar, mais ou menos, Foi né? mais que isso, né? Então assim, eu chegar em Goiânia, depois ir para uma outra cidade dentro do Brasil, né? Que eu fui a Florianópolis, eu vi uma diferença gigantesca. Então eu tava em viagem. Então as coisas mudam muito. Ainda mais o clima, né? Que você chegou bem no momento que tá muito quente. Já Muito tava quente. acostumado com um clima mais frio, né? Sim. Tô até mais branquinha, né? Lá Já não tem era como. branca, ficou mais leitinho. Tô leitinha. Então, tem muito isso, né? Eu tava. O último país que eu estive foi a Alemanha, que tava eu tava na Alemanha, numa cidade chamada A Trier. Alemanha, que o pessoal gosta muito de chopp, cerveja. Ah, é. Nós tomamos Tem muita muito. cerveja lá. Não vou negar. Muito cerveja boa, boa. E eu tava na Alemanha, lá tava 5, 6 graus, às vezes 4 graus, então tava bem frio. E quando eu cheguei aqui em Goiânia, 30 graus. Então, 30 você tá pegando leve. Teve dias aí que tava 40 graus, 42 graus. foi muito gigantesca, assim, a questão de clima. Mas eu tava acostumada também, porque eu Mas tava... você passou por algumas regiões que era muito quente, né? Sim, passei. Deserto, Sim. Egito. Esse ano, inclusive, quando eu tava pedalando na costa da Itália, de Pisa, Calábria, até Sicília, quando eu tava na Sicília, eu passei uma semana, assim, uma semana mais quente, oh meu Deus. Comprovada. Uma semana mais quente comprovada que tava tendo na Sicília. Então eu lembro que eu tava pedalando, eu fui pedalar em torno das 6 da tarde, ainda tinha sol, porque o verão lá o sol se põe mais tarde, e era impossível, era um ar muito quente. E Sicília tá mais pertinho ali da África. Então era em agosto e tava insuportável, assim. Mas antes da gente entrar nesses detalhes da viagem, que Sim. o pessoal tá muito curioso para ouvir, eu gostaria de saber de você, porque eu lembro de você pedalando, mas não lembro quando você começou. O que te inspirou? De onde veio essa paixão pelo pedal? Bom, primo, eu digo assim que quando eu tive minha primeira bicicleta, aos meus 15 anos, é que eu descobri a liberdade. Então, assim, você sabe, conhece minha família, né? A gente morou um bom tempo no centro de Goiânia. Então, era meio que complicado eu sair sozinha. Sempre teve essa preocupação por fato de eu ser mulher também, né? Na família.
Então, a bicicleta, quando eu ganhei de presente com os 15 anos, me deu uma liberdade de pegar, dar uma volta no Lago das Rosas e depois aos poucos ir para a escola e depois aos poucos ir para a universidade, depois ir para o trabalho. E nisso eu fui me envolvendo muito com a questão da mobilidade. E eu entrei em projetos nacionais. Então talvez eu seja ativista em prol do uso da bicicleta como meio de transporte, porque a bicicleta é um transporte, né? Então, eu participei da União de Ciclistas do Brasil, eu fui uma representante regional do estado de Goiás, eu trouxe o projeto para cá, para Goiânia, eu e alguns amigos aqui de Goiânia, que chama Bike Anjo, que ensinamos a pessoas de qualquer idade a pedalar, né? A gente ficava ali na Praça Cívica. E, bom, nisso eu tive muito ligada a esse ativismo do uso da bicicleta como meio de transporte. E aí você vai conhecendo gente, vai entrando naquele mundo. Sim. É um outro mundo, né? É interessante que foi através desses projetos que eu consegui, né, sair de Goiânia. Foi a primeira vez que eu fui a São Paulo, em fóruns em prol da bicicleta. Foi a primeira vez que eu fui em Recife, eu fui em Espírito Santo, Vitória. Depois eu fui para o Rio a primeira vez. Então, a bicicleta, ela me deu uma oportunidade, não só de conhecer um mundo que é a bicicleta, que a bicicleta pode nos proporcionar, porque a bicicleta ela pode nos proporcionar economia, saúde, né? Pode respeito. Tem várias coisas que a bicicleta proporciona, né? E a gente costuma falar que é mais amor e menos motor. Eu particularmente não consegui ter essa disciplina. Não? Eu acho que eu peguei essa onda do modismo da bike, né? Que você começou, não tava essa onda ainda, agora tá um modismo. Eu peguei essa onda, achei legal, comprei a bike, os equipamentos e tal, comecei a pedalar. E depois eu comecei a enxergar a bike só como uma decoração no meu quarto. Eu falei assim, vou abrir mão dessa bike. Mas a bicicleta também pode ser só uma decoração. Depende do que ela vai simbolizar pra você também, né? Com certeza. Deveria ter deixado lá, né? Porque uma hora ou outra eu ia fazer um pedal, né? A bicicleta, eu falo que ela... Eu até brinco, né, com a bicicleta. A bicicleta, ela tem muita simbologia pra mim. Ela estava no passado, ela foi um dos primeiros transportes a ser criado. Ela tá no presente, ela é o futuro. E eu brinco mais ainda que ela é quase um deus. A deusa. Não, e tem ela dá toda essa ligação, essa onda né? engraçada, que no passado muita gente utilizava isso como meio de transporte mesmo. Depois isso foi deixado de lado, a gente foi para a onda do carro, o chique era você ter um carro. E depois a gente voltou e viu que é importante também andar de bike. Questão de saúde, mobilidade, uma série de coisas que você pode falar melhor que eu, né? Sim, claro. E é tão interessante isso, porque a bicicleta também, no passado, ela emancipou... Emancipou essa palavra? Emancipou seria melhor. A bicicleta, no passado, emancipou as mulheres a ter a sua independência, a saírem sozinhas com bicicletas, porque a bicicleta ganhou o boom na Primeira Guerra Mundial. Fábio, quando você deixa sua mulher pedalar ou não? Deixa. Quando os homens tinham que ir pra guerra e as mulheres tinham que fazer todo o trabalho que tinha que ser feito. Além de cuidar da casa, tinha que ir ao mercado, tinha que ir suprir as necessidades da casa. Então, o transporte que tinha naquela era a bicicleta. Né? Então, a bicicleta ela é um fator muito importante para a sociedade, quanto para mulheres, quanto... Você falou uma coisa engraçada que eu via muito em filme, a cultura americana, europeia, que ainda utiliza aquelas bikes igual as que utilizavam no passado, com aquela cestinha, freio só de pedal. E aqui no Brasil agora está começando a voltar esse modelo de bike, né? Sim. Lá fora você deve ver muito isso. Sim, né? Tem muito. Eu passei na Holanda, em Amsterdã, e uma cidade chama Utrecht. Só o Fábio, que até para comprar pão na esquina ele vai de carro, você acredita? Mas vou te falar, as bicicletas estão... Aqui o Brasil tem um posto mais caro das bicicletas. Não me pense que é só o carro. Mas a bicicleta é muito cara aqui no Brasil. A bicicleta é muito cara. O imposto é elevadíssimo para a bicicleta. Então, isso inviabiliza as pessoas terem mais bicicleta. E o que inviabiliza também as pessoas usarem mais bicicleta é a questão da infraestrutura. Que não há cidades com infraestrutura adequada para usar a bicicleta, né?
Você vai... Não tem nem como eu comparar países fora com o país do Brasil, porque o Brasil é ainda um país que pensa no carro, apenas no carro. É um país que a gente costuma falar de carrocrata, da né? deficiência da mobilidade urbana, né? Porque, Sim. por exemplo, você pega os países de primeiro mundo, principalmente você que passou pela Europa inteira, é natural um executivo, uma pessoa com poder aquisitivo elevadíssimo, Usar a bicicleta como meio de usar a transporte. bicicleta ou o metrô. Sim, claro. No Brasil é impensável. Não é nem porque tem preconceito, é porque... Vamos deixar a bike de lado. Você não tem... infraestrutura para isso. Infraestrutura, você não tem um transporte público que vá chegar no horário que você precise. Sim. E quando você vai para bike, você não tem vias, você não tem o que a gente mais vê agora que está começando a aparecer. Vamos falar de Goiânia. Aqui em Goiânia, algumas pistas que tem o espaço para o ciclista, mas ainda é muito pouco. E é muito pouco, eles estão bem abandonadas. Porque só pedalando nesses dias aí, são vias que eles estão pensando só no final de semana, de domingo a feriado. Mas você tem pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte que usa todo dia. Então, é um espaço que, às vezes, as cidades não planejam para bicicleta e pedestre, planeja só para carro. É uma cidade carrocrata, né? Que você não tem o respeito para os outros modais. Mas, bom, isso é um assunto, eu acho que a gente vai ficar aqui mais de 2 dias falando, porque é muita coisa. Mas eu queria saber o seguinte, teve essa fase, você começou a gostar de bike, começou a pedalar e tal. Eu lembro até no começo, quando você começou a conquistar essa liberdade, você sair de bike do centro e ir até o nosso bairro, começou a andar um pouquinho. E depois teve uma outra fase, que aí você já tinha conquistado um pouco mais, que foi quando você mudou de cidade, né? Que você casou. Por que você decidiu ir para Pirenópolis e deixar Goiânia? Nos deixar. É interessante isso, porque a minha primeira viagem que eu fiz de bicicleta foi de Goiânia a Pirenópolis. Foi a primeira vez que eu cheguei em Pirenópolis, pedalando. E quando eu cheguei naquela cidade, eu me encantei. E eu pus na cabeça, eu pus na minha cabeça que eu ia morar lá. Só que eu tinha que terminar meus estudos, né? E aí, sim, dito e feito, terminei meus estudos, casei, mudei para Pirenópolis. E aquele lugar, eu penso que, apesar fiquei 3 a 4 anos lá, foi pouco tempo, mas foi tempo que eu consegui voltar às raízes, né? Entender as histórias, ouvir os contos, compreender mais sobre Goiânia e compreender um pouco mais sobre Pirenópolis, né? Os fatos históricos. Então, eu fiquei encantada naquela cidade. E naquela cidade... me proporcionou ter uma outra visão, me proporcionou ter um empreendimento também, né? Foi lá que você montou seu primeiro negócio. Meu primeiro negócio. Então, depois que meu negócio, a gente montou, quando eu ainda estava casada, depois eu divorciei e continuei com o meu negócio, sozinha, né? E foi muito interessante, porque quando você está tocando um negócio a 2 pessoas, né? Imagina que você tem 2 sócios. Um sócio sai e você tá com um negócio sozinho, você fica com aquele desafio. Será que eu vou conseguir manter esse negócio? Porque você tem toda uma despesa, você tem todo um investimento. E foi um período mais extraordinário que aconteceu, que eu mantive um negócio, o Airbnb, que chamava Cantarelli Guest House. Né? Eu alugava uma casa e alugava os quartos dessa casa para o Airbnb. Eu também fui uma das precursoras do Airbnb em Pirenópolis naquela época. Isso me deu, assim, um norte, de falar assim, nossa... Mesmo, Fábio? Você tá achando que minha família é pouca coisa? Isso me deu um norte, assim, falar assim, cara, agora eu sei ganhar dinheiro, agora eu sei empreender. E eu nunca tive medo de empreender também. É que eu lembro que quando eu fazia universidade, eu vendia minhas camisetas, eu sempre dava um jeito de ter uma grana. E eu não sei se você sabe, primo, eu trabalhei só 2 vezes na minha vida, eu tô com 30 anos agora. Emprego convencional. Carteira assinada. Eu não sei o que é carteira assinada. Eu trabalhei 2 vezes no Shopping Flamboyant, né, em lojas e como vendedora. Trabalhava, pegava meu dinheiro e investia em alguma coisa. Trabalhava, pegava dinheiro e investia em uma outra coisa, né? Então, o fruto do meu trabalho aqui em Goiânia foi o fruto do meu investimento em Pirenópolis. Que eu fui e tive essa ideia de ter o Airbnb. E foi um sucesso. Um sucesso até que chegou o momento que eu vi que aquilo estava muito pequeno pelos meus desejos, né? Pelo que eu queria crescer, eu queria fazer uma coisa um pouquinho mais diferente daquilo que eu tinha. E como foi tomar essa decisão de deixar a cidade, que não estava na cidade dos seus pais, mas era próximo, deixar tudo isso aqui e viajar o mundo de bike? Foi uma decisão difícil, hein? Foi. Você sabe que foi uma decisão, às vezes, que eu nem pensei tanto.
pensando agora, sabe? Foi uma decisão muito rápida, porque quando eu... Mas era uma coisa que você tinha vontade há muito tempo, né? Primo, você sabe que eu não me passava Sério? pra cabeça que eu ia viajar o mundo de bicicleta, né? Nunca tive essa vontade de viajar de bicicleta. A bicicleta, então, entanto, eu vi ela como só transporte. Mas... Cara, eu não consigo nem imaginar, porque eu vou aqui, na época de bike, que eu ia aqui em Santo Antônio, já tava morrendo, imagina o mundo todo. É, interessante isso, porque foi mais ou menos isso. Eu vou falar do acontecimento do dia que me veio essa decisão. Eu acordei na minha casa e eu lembro que eu andei pela minha casa, olhei por tudo aquilo e falei assim pra mim, não tá fazendo mais sentido. Eu quero uma outra coisa. E na época, eu não falava inglês e eu sempre, desde pequena, na família da parte da minha mãe, que tem um Teriam sobrenome... coragem, não falava inglês, sai da sua cidade, nunca tinha visitado um Não, nunca país. tinha saído do Brasil, né? Então, minha vivência sempre foi Goiás, né? Visitado outro país, né? É, outro país. Então, eu sempre também tive um sonho de tirar minha cidadania italiana da parte da minha mãe. Então, quando eu vi essas coisas na minha casa, vi o que eu construí, vi que eu tava já empreendendo em outros Airbnb, né? Eu já tava também com várias ideias de crescer ali. Numa dessas, eu tava angustiada. Falei, cara, eu acho que não quero ficar aqui. Eu liguei pro meu pai, ainda na casa, falei assim, chorando. Falei assim, pai, não tá mais fazendo sentido eu ficar aqui. Eu acho que eu quero sair daqui. Eu não quero ficar mais no Brasil. E me veio essa ideia que eu não queria ficar no Brasil. Meu pai falou assim, olha, tenta lá na Argentina, porque você sabe que minha irmã, segunda irmã, a Laismara, mora lá, faz medicina, e meu pai sugeriu eu ir pra Argentina. Aí eu pensei, não tô afim pra Argentina. E fiquei com aquela angústia o dia inteiro. E numa dessas eu fui compartilhar com um amigo meu. E o meu amigo, inclusive o apelido dele é Distraído. Ele chama Adriano. E o Distraído. Distraído. E ele tinha acabado de fazer uma viagem de bicicleta de 11 meses. Só que, assim, a gente tinha conversado antes, mas eu nunca tinha pensado que eu ia fazer isso. Mas nessa conversa com ele, e eu acho que falando um pouco da minha angústia com ele, ele falou assim, Larissa, eu acho que você tá precisando fazer uma viagem de bicicleta. E quando ele falou isso, parece que caiu uma luva. Eu falei assim, é isso que eu vou fazer. E eu decidi, assim, de um dia pro outro, falei assim, eu vou viajar de bicicleta. E eu me programei pra tal, né, que eu fui vender as minhas coisas que eu tinha, também ia juntar um dinheiro, e comprei a passagem só de ida pra Portugal. Então eu já peraí, que você vai ver uma loucura já. Você comprou só de ida pra não ter risco de voltar. E geralmente você não entra em Portugal com passagem só de ida. Eles te pedem a de volta, né? E eu comprei só de ida, fui sem falar inglês. E o meu planejamento era ficar só 3 meses e era chegar até na Itália. Então eu decidi ir para a Europa porque eu queria tirar a cidadania. Também por conta em Portugal, Espanha e França tem um caminho que chama Caminho de Compostela, que é um caminho que se faz caminhando, mas dá para fazer uma parte pedalando. E eu vi que aquele lugar ali seria seguro para mim começar a minha viagem. Então eu pus esses requisitos, né, para começar. E assim foi. Então, depois do carnaval de 2019, eu ganhei a grana e vendi tudo que eu tinha. Quando eu falo tudo, foi até o garfo, o lençol, tudo que eu tinha. Vendi tudo e fui para Portugal. Levei a bicicleta que eu tinha no Brasil, né? Levei no avião, paguei por isso e cheguei em Portugal. E aí, Portugal começou uma nova jornada que era pra durar 3 meses, durou até agora, 4 anos e alguns meses, né? E como foi os primeiros dias? Você arrumou emprego? Como é que foi? Bom, os 2 primeiros anos, eu fiquei, assim, tipo, me custeando pelo que eu tinha vendido aqui no Brasil, que não era muito, mas eu tive que me adequar às condições e até o financeiro de economizar muito dinheiro durante a viagem, para manter a viagem longa. E eu fiz muita coisa no meu Instagram, que foi vender cartão postais, porque eu tenho uma série de animais pedalando, que isso viabilizou eu vender esses cartão postais. E também fazer crowdfunding, que é tipo uma vaquinha online no meu Instagram. Então, vira e mexe, eu falava assim, gente, eu tô, sei lá... O pessoal colaborava bem? Colaborava mais do que patrocinador, às vezes. Era uma coisa, porque, na verdade, primo, eu vou falar o segredo. Não tem problema, eu vou falar o segredo, porque... O segredo, ele, mesmo que seja segredo... Escuta, Fábio, é o segredo. Você vai não tá ser... nem prestando atenção no segredo? O segredo, Fábio, eu posso te contar, mas talvez você não vai conseguir realizar ele. Porque o segredo é storytelling.
Eu vendi a minha história, não um cartão postal. Então, eu sempre vendi a minha vivência. Não, só a coragem de sair do seu país Sim. natal e ir para outro país sem conhecer, pouco recurso, sem ter emprego, sem nada. Eu vendia sempre a minha experiência. Eu vendo a minha história. Pra no final, eu não preciso. O cartão Aí com isso postal você é só. desenvolveu diversas habilidades. Sim, Venda, persuasão, sim, convencimento, empatia, uma sim. série de coisas, hein? E tem que ter muito esse jogo de equilíbrio e tudo isso na sua bagagem. Eu nunca precisei de pegar o cartão postal e falar assim, tô vendendo o cartão postal. Não, eu tô vendendo a minha história. Eu conto a minha história, eu falo o que eu faço, como eu ando de bicicleta, como é uma mulher viajando de bicicleta pelo mundo. E as pessoas no final vão me perguntar, tá, mas como você financia? Ah, pra financiar, depois que eu contei toda a minha história, eu tenho meus cartões postais que me ajudam na minha viagem. Tá tudo Você certo. ficou quanto tempo em Portugal? Em Portugal, eu fiquei muito pouco tempo, eu acho que não foi nem um mês, porque é muito perto os países, né? Então, eu comecei em Portugal, passei para Espanha, França, Suíça, Itália, Croácia, Montenegro, Albânia, Macedônia, De Bulgária e todos esses que você Turquia. passou, você ficou com por quanto tempo em cada um? Bom, era muito relativo, né? De Portugal à Itália, eu tive que fazer bem corrido, porque ali é parte da União Europeia e zona Schengen, que o visto para brasileiro, a gente não precisa de visto, né? A gente tem uma permissão de 3 meses nesses locais. Então eu não podia ficar muito tempo. Digamos que em Portugal eu fiquei uma semana e meia, Espanha, fiquei uma semana e meia, França, talvez uma semana. Na Suíça, em Geneva, que eu fui visitar uma das nossas primas, eu fiquei também muito pouco. Eu fiquei uma semana. Então, cada lugar eu ia ponderando, tanto que quanto de visto eu tinha, né? Dias que eu tinha livre, e ia ponderando. Mas chegou um momento que quando eu cheguei na Itália, faltando um mês pro meu visto acabar. Itália, no momento, era a cereja do bolo. Então, quando eu cheguei um mês faltando a Itália, eu aproveitei mais a Itália. Então, os outros, digamos que 2 meses eu passei Portugal, Espanha, França e um mês na Itália. Porque Gostou eu muito da queria. Itália? A Mas Itália. segura, antes de você falar o Sim. que você gostou da Itália, para as pessoas que não se aventuram como a Larissa na bike, tem que procurar a saga Nissan da BR-153 para escolher o seu carro. Hoje nós vamos divulgar aqui 3 opções: o novo Sentra, o Kicks e a nova Frontier, que é 6 anos de garantia. Qual que você escolheria, Larissa? Um sedã, um SUV ou uma caminhonete? Eu acho que você tá de chapéu, você combinaria mais Eu com uma acho que caminhonete, né? né? Atrás eu tenho certeza que dá pra pôr 5 bicicletas. Aí ela Mesmo que já eu não pensou vou. na bike. Então, se você também tem bike, faça como a Larissa e escolha a nova Frontier, que tá linda e com 6 anos de garantia. Acesse o QR Code que está disponível na tela e fale direto com o gerente de vendas. Saga Nissan, grave esse nome. Laricinha, ó, se você for comprar um carro, for ficar muito tempo em Goiânia, Tá, quem vai sabe? passar lá na Saga, viu? É Mas que agora, o trânsito aqui tá complicado em Goiânia pra andar de bicicleta. mas agora me fala mais aí, como é que foi na Itália? Então, Itália. Comeu muitas massas lá? Porque eu tenho Nossa, vontade de ir na demais. Itália só pra comer aquelas massas. Massa, muito vinho bom, vários vinhedos maravilhosos, paisagem sensacional. Eu acho que Itália, ela sempre teve parte do meu sonho de conhecer, né? Por fato de eu ter a cidadania italiana. É o meu Cantarelli, né? Eu tenho 5 gerações que da parte da minha mãe é toda italiana. Então foi um pouco de me conectar com as raízes antigas, né? Então foi um momento que eu estava muito curiosa para saber como que é a Itália, como que aquelas pessoas convivem ali, como que é o norte da Itália, como que é o sul. E até tô aprendendo italiano, né? Eu escuto mais do que falo. E, bom, já sei falar inglês também, depois de 4 anos. Mas Itália foi um momento muito bonito, no qual eu voltei no ano passado para Itália. E esse ano eu fiz também o sul da Itália, a Sicília da Itália, né, que é a ilha, para mim fazer uma imersão à cultura italiana, né? Depois que eu peguei minha cidadania italiana, eu achei mais do que justo eu conhecer o país onde meus ancestrais, meu tataravô, quinta geração, saiu dali e veio aqui pro Brasil.
Então, Itália, pra mim, é um dos países favoritos, só que é complicado, porque eu tenho vários países favoritos. Eu gosto de... Se fosse pra me escolher um Depois da país pra Itália, qual molhar... que você escolheria depois da Itália? Cara, ih, aí se complica. Então, depois da Itália, eu fiz país Balcãs, cheguei na Turquia. Depois da Turquia, eu peguei um voo com a minha bicicleta, fui pra Israel, pedalei do norte ao sul de Israel, pedalei dentro de Palestina. Como é que você faz esses percursos de um país pro outro? Você vai um pouco de bike, para numa cidade, e quando não tem como, vai de avião? Como é que funciona? É mais ou menos isso. Eu pedalei até a Turquia, da Turquia eu resolvi ir pra Israel porque em 2019, no final do ano de 2019, ia chegar o inverno. Naquela época eu nunca tinha visto neve, a minha bicicleta, o meu equipamento não era preparado para inverno rigoroso que ia chegar. Então eu decidi ir para um país quente. Então eu fui para Israel. Só que eu cheguei de paraquedas em Israel. Israel, para você chegar em Israel, você tem duas opções. Ou você pega um voo, ou você vai de avião, ou você tem que ir pela África, pelo Egito, que tem fronteira com Israel, ou Jordânia, que tem fronteira com Israel. Mas você não pode ir pelo Oriente Médio, Síria, Irã, Iraque. Você não entra. Então, praticamente, para chegar em Israel tem que ser de avião. A não ser que você vai de barco por Cyprus, que é Chipre. Chipre vai. Mas, definindo, tem que ser de avião, né? Porque tem vários contextos. Pedalar, a paixão é de bike. Dá pra ir. No meu caso, eu tava na Turquia, não tem problema, Cara, peguei um voo pra muita Israel. coragem. Eu acho que eu não teria isso, não. O que eu mais admiro é a coragem. Você ir de uma cidade para outra, manter o sustento, tem que chegar lá, não sei. É muita coisa. Muito incerto. É muito vulnerável, né? Porque você não sabe o que você vai encontrar no meio do caminho. Já aconteceu Mas já assim. mesmo com essas vaquinhas, quando acabou as suas economias, teve algum período que você passou alguma dificuldade, pensou em desistir? Olha, sim, teve quando eu tava na pandemia em Israel. Porque eu fui em 2019 para Israel, depois em 2020 eu pedalei pro Egito, depois eu volto para Israel em março e aí eu volto para fazer um trabalho voluntário em Jerusalém e fiquei meio que parada lá por conta da pandemia. Eu fiquei 7 meses a mais, assim, do que planejado naquele lugar. E era muito caro. Chegou um momento quando eu tava na pandemia, eu vi que tava tendo voos que tava voltando pro Brasil. E eu cogitei de vir num desses voos. Só que falando com meus pais, eles me encorajaram. Eles falaram assim, mas você tá bem aí, tá tudo certo com você, por que você não fica? E uma fala que minha mãe falou, que me deixou muito emocionada, foi, você tá realizando um sonho que eu queria estar fazendo. Né? E isso me deu... chegar em Israel, né? Chegar em Israel, fazer toda essa jornada, eu já tava falando inglês... Então, assim, eu acho que... Quanto tempo você aprendeu a dominar o inglês? Há um ano, mais ou menos. Um ano e meio. E como é que você estudava inglês viajando, assim? Aí era uma disciplina, tem que ser disciplina, né? Eu estudava por conta própria, era em aplicativos gratuitos, era no YouTube, música, era dormir pensando em inglês, acordar pensando em inglês e tentar sempre pensar em qualquer objeto em inglês. Música, assistia filme, tudo em inglês. Filme, tudo em inglês. Tipo assim... Eu tava treinando o meu pensamento, acordar e pensar assim, como se chama essa xícara em inglês. Então eu pensava em inglês. E era muito interessante que às vezes... Como que é Josimar em inglês? Será que tem? Josimar vai ser Josimar. Não tem, né? Não tem. Vai ser a mesma coisa. Mas é mais ou menos assim, tipo, você forçar a... Porque vem da necessidade, né? E vem da vontade de você falar. Eu tava ali e não tinha como eu falar outra língua a não ser inglês. Que é inglês universal. Eu não ia aprender turco, eu não ia aprender hebraico, eu não ia aprender árabe, que é mais difícil. Eu ia aprender inglês, que era universal, né? Então, foi mais ou menos 1 ano e meio. Mas também a conversa. E chegou um momento que eu tive que me empoderar e falar assim, não, eu sei falar inglês e pronto. Mesmo que eu falava errado, mesmo que as palavras às vezes não saía, eu falava, não, você sabe falar inglês? Sei falar inglês. Sabe o que eu acho mais engraçado? É que tudo isso que você passou... Hoje você tá preparada para tudo, cara. O que você fez, o que você enfrentou, a coragem que você teve. Teve uns momentos que eu acompanhei, queria que você falasse um pouco dos seus registros, das suas lives, que teve percursos que foram bem puxados. Teve alguns que você chegava a dormir em barraca, regiões que você não conhecia. Como é que foi isso? Bom,
eu digo, Josmar, que essa viagem, né, pra mim já não é uma viagem, é uma jornada de muito trabalho. Eu tenho uma jornada de muito perrengue, né? É uma jornada que eu tô o tempo todo me expondo como pessoa, né? Eu tô pedalando sozinha assim, na minha solitude com Deus, mas eu tenho momentos, assim, maravilhosos, lugares incríveis, lugares, assim, falo, nossa, a divindade de Deus tá presente em tudo isso. Mas teve momentos de muito perrengue. Como eu falo que é trabalho, é porque você imagina que é a mesma rotina que você tem que acordar, ir pro trabalho, fazer a sua rotina. Eu tinha uma rotina no dia a dia, então eu acordava. Eu sempre, em todo esse percurso, foi raras vezes, assim, eu posso contar nos dedos as vezes que eu paguei um lugar pra dormir, mas todas as vezes, sempre acampando, sempre fazendo a minha própria comida, que eu comprava as coisas no supermercado e fazia comida, e levando tudo isso na bicicleta. Então a bicicleta era minha casa. Você foi fazendo amizade? Tinha um grupo que pedalava com você ou às vezes você Não. pedalava sozinha? Maioria do tempo sozinha. Porque às vezes Mas pedalava só durante o dia, né? Só de dia, é. De dia, sim. E porque também, igual eu falo, é uma rotina e de noite a gente dorme. Então eu dormia também, porque eu tô pedalando 6 horas por dia. Então eu começava a pedalar às vezes 8, e aí ia terminar às 5 da tarde. Às vezes tinha 1 hora de intervalo. Então, imagina, eu ficava 6 horas pedalando. E 6 horas pedalando, eu poderia pedalar 100 quilômetros, 70, 80. Depende do ambiente que eu tava, né? Depende se tinha muita subida ou não. Então, isso no dia a dia era puxado, né? E às vezes, quando eu me sentia um pouquinho sozinha, ou quando eu queria interagir com uma outra pessoa, eu fazia amizade com as pessoas locais que eu conhecia. E também eu nunca passei despercebida. Porque às vezes, quando eu parava num lugar, vinha uma pessoa pra conversar comigo. E ali eu fazia uma amizade. E de repente essa pessoa falava assim: vamos tomar uma pizza, vamos comer uma pizza, né? Vamos ali tomar uma cerveja, vamos comer uma pizza. Falei, bora, vamos. E ali vinha a troca de eu conhecer quem era essa pessoa ver essa minha coragem, né? Essas minhas vivências. Qual país que você passou que tinha essa cultura assim mais próxima igual o brasileiro? Porque a maioria não é assim, né? Não, a Turquia e o sul da Itália. Comparado à Europa, sul da Itália. Os países Balcãs, que é Macedônia, Bulgária, Albânia, são bem flexíveis, bem hospitaleiros. A Turquia foi muito hospitaleiro comigo, assim, tipo, eu ia dormir num posto de gasolina, de repente, o dono do posto me chamava pra dormir na casa dele. E aí eu dormi na casa deles, mas assim, era uma família, não era dormir com a família. E tem uma história muito interessante que isso tava na fronteira com a Síria, com a Turquia e a Síria. E eu tava numa família Kurdistã, que eu parei pra dormir no posto de gasolina, ver se essa pessoa, o dono do posto, falou assim, não, dorme lá em casa. Eu falei, então tá. E a casa tava assim, a mãe dele, a mãe da esposa dele, e a esposa tinha acabado de ter um neném, assim. Ela tinha a primeira vez que ela tava na casa com o neném. E eles tinham 2 filhos, então a família tava em festa. E a esposa falava um pouquinho inglês, dava pra entender. E, eu dormi, assim, com essa família, com a mãe do cara, a mãe da mulher, os 2 filhos numa sala, tudo no chão. E ela que insistiu que eu ia dar o primeiro banho no filho dela. Olha só. E eu dei o primeiro banho. Eu falei assim, nossa, eu não dei nem primeiro banho nos meus sobrinhos. E cheguei lá e essa família insistiu isso. Então era muito, assim, essa questão hospitaleira, que eu fui acostumando, né? Acostumando e sendo aberta para essas vivências. Porque se você tá num país e você não tem esse tipo de vivência, claro que sempre com muito cautela. E eu acho que o fato de eu estar sozinha como mulher, eu tenho muita intuição. Você fez amizade também com gente no mundo inteiro, né? Sim, eu tenho certeza. E é muito bonito isso, porque é dessa forma que a gente consegue entender como que aquela sociedade vive naquele contexto, né? Como que é a Turquia? Por que essas pessoas vivem dessa forma? Porque também no norte a Turquia é diferente, no centro é diferente, o sul... A Turquia tem uma cultura de traje bem diferente do nosso, né? Bem oposto. Sim, depende de onde você tá, né? Mas a maioria do país, né? Sim, a maioria do país. É um país que eles são turcos, mas são muçulmanos. Né? Não são árabes, né? Já, por exemplo, no Egito, você tem árabes cristãos. A religião predominante lá é muçulmano. Sim. Mas você também no Egito você tem árabe cristão e árabe muçulmano. Mas a predominante é muçulmano, né? E o Egito, para mim, Israel, Palestina, Egito e Turquia foi um dos países que mais, eu acho que me confrontou com a cultura.
né? Eram os países totalmente diferentes da minha cultura, da minha criação, né? Da minha criação O Egito cristã. já é mais conservador do que a Turquia, né? No quesito Mais ou religião menos, e sim. traje. Sim. O Egito é. No Egito, por exemplo, Lá você enfrentou o calor idêntico ou pior que o Brasil, né? cara, eu fui num bom momento, mas eu já enfrentei muito calor em Israel. Mas eu fui lá, quando eu tava no Egito, eu tava no inverno pra eles, então não tava tão quente. Mas era quente, assim, continuava quente. Imagina lá quando é quente, é muito... O Egito, pra mim, é um país muito peculiar. É muito movimento, muito barulho, muita coisa acontecendo. E quando eu pedalei lá, eu fui escoltada pela polícia. Porque nenhum tipo de turista, sendo mulher ou homem, pode pedalar em vias que não seja turística no Egito. Então eu pedalei uma parte do Sinai, escoltada pela polícia. Depois eu peguei o ônibus para o Cairo, depois massa, um que trem moral, para o hein? sul. Escoltado pela polícia. Inclusive, como eu não podia acampar ali, 3 vezes a polícia pagou hotel ou arranjou algum lugar para me dormir. Eu era tipo uma batata quente na mão da polícia, porque ninguém queria estar comigo, porque Ninguém dava afim de ficar ali. Não, porque, imagina, uma mulher sozinha pedalando, a responsabilidade que eles têm sendo turista É muito grande. é muito grande. Então, eu pedalava, às vezes, 15, 20 quilômetros, vinha um carro de polícia, trocava. Eu pedalava 15, 20 quilômetros, vinha outro carro de polícia, trocava. Então, toda a via que eu ia passar, imagina, daqui a Brasília, todo mundo sabe que eu vou passar. Todas as polícias vão saber de mim. Você falou de um país, mas qual foi outro país que te deu um choque cultural muito grande, assim, de forma positiva? Você falou assim, nossa, isso aqui a gente podia levar pro Brasil. Sem dúvidas, pra mim, a Alemanha, a Holanda. Mas o que em si? No requisito de mobilidade, no requisito das coisas ser funcionais, das ruas ser caminháveis, da diminuição do uso do carro, né? Das ruas serem estruturadas para se tem carro, a rua está estruturada para carro, para ônibus, para todos os tipos de modais. Então me fez assim um país que eu falei assim, nossa, que legal, quero trazer essa ideia pro Brasil. Bom, mas e o Egito e Turquia, tem muito incentivo ao não, pedal, não? Não, é bem complicado, inclusive, pedalar nesses lugares. Lá a mulher pode pedalar? Pode, mulheres podem pedalar, mas você não é visto, não é comum você ver mulheres sequer fazendo o outro papel do patriarcalismo, né? De estar em casa trabalhando. Você não é vista muito. Por exemplo, em Israel também é um choque muito cultural para mim, Palestina e Israel. Porque lá são países, apesar que agora está em situações de guerra, mas são países seguros. E eu me senti segura naquele lugar. Eu fiz Palestina, eu fiz Janine, Nablus, Ramallah, Jericó. Não vamos falar da guerra de Israel agora, senão o pessoal não assiste. Vamos falar só no final, tá? Mas foi assim, às vezes tinha um lugar que só tinha uma via, por exemplo, Israel e Palestina foi difícil pedalar, porque só tinha uma via para pedalar. Então eu tinha que pedalar, às vezes, onde tinha muito fluxo de carro. Eu tinha que estar ali, não tinha outra via circular. Turquia não, Turquia foi complicado, porque só tinha subida. Turquia, as minhas pernas... Muita montanha, assim. Chegar momentos assim, falar assim, não consigo mais de tanta montanha. Mas foi um dos lugares mais que eu acho que eu vivenciei, aproveitei, porque a Turquia tem um contexto muito grande histórico. A Turquia está mencionada na Bíblia, na Mesopotâmia. Tudo aconteceu ali, ó, perto com o Iraque, com a Síria... Tudo ali tem uma história gigantesca. E Turquia tem vários museus abertos. Eu falo que Turquia é um país de museu aberto. Onde você vai ter um templo lá romano. Ou ter uma coisa muito antiga, sabe? O legal sabe? É que você experimentou muita comida diferente. Qual que você mais gostou? E a que você achou mais estranha? Tá. Olha, a que eu mais gosto, sem dúvida, é a comida italiana. As pastas. Mas a que mais me enjoa, que às vezes eu não consigo comer muito, que eu fico assim, enjoada, é a comida de Israel e Palestina. O que é a comida de Israel? Eles comem muito hummus. Não, peraí, deixa eu falar essa palavra correta. Não é hummus, é hummus. O que é isso? Hummus é uma pasta de grão de pico. Como que é feito? O que eles fazem... É um grão de pico que eles batem com alho, azeite. Tipo um patê. É tipo um patê, que eles comem com pão sírio. Eles comem falafel frito. Eles comem muito berinjela frita, batata frita. Então é muito fritura. E a carne de lá, eles comem carne mais de carneiro, né? Que é uma carne, pra mim, um pouco mais forte.
Mas é diferente. A carne lá de carneiro que eu comi na Turquia era deliciosa. Ali não, ali eles já têm um preparo um pouco diferente, assim. É uma carne um pouquinho mais seca, né? Não é tanto um molho. Bom, eu comia, eu não. Agora, carne bovina não tem jeito, o Brasil é Né, melhor, né? gente, carne é o Brasil. Porque até na Europa eu sentia falta de comer uma carne vermelha. E a carne que eu sentia, o gosto lá, era uma carne mais seca. Que não tinha um suco, né? Então, aqui no Brasil, a carne, você morde, você sente o sabor, você sente a aguinha saindo. Lá não, era mais seco. Mas, assim, apesar da comida, eu explorei pouco, porque o meu financeiro não dava pra mim todo o tempo todo em restaurante, né? Então, foi complicado. Mas o pouco que eu experimentei, eu acho que foi uma vivência também, né? Não, você tinha muito equilíbrio para administrar poucos recursos, ao mesmo tempo sonhando em conhecer outros países. Sim. E como que você conciliava, como foi seu primeiro trabalho que você fez, que dava para conciliar as viagens, indo para um país para o outro, sem ser os cartões postais? Então, eu digo que contando a minha história, né, me abriu várias portas, né? Então, no ano passado... Storytel, viu, gente? Sim. Quer vender na internet? Faça Storytel. É isso mesmo. Porque não adianta você querer vender esse produto sem ter um contexto por trás. É só mais um produto, é só mais uma xícara, né? É só mais uma pessoa que viaja de bicicleta, é só mais... Não, você tem tudo um contexto por trás. Mas no ano passado, eu voltei a Israel sem a minha bicicleta, porque eu queria passar o inverno lá. E eu voltei com o objetivo de arrumar alguma coisa em Israel que eu poderia me manter durante a minha viagem, também fazer o processo da cidadania, que foi um investimento. Então, em uma dessas, no ano passado, eu tava vendendo meus cartões na rua, né? Eu tava na rua contando a minha história, né? Quando eu falo vender cartões, é porque eu tava na rua contando a minha história. E eu conheci vários guias, e um desses guias, que foi o Rodrigo, ele me indicou para essa empresa no qual hoje eu trabalho, que é uma empresa de turismo aqui do Brasil, que leva grupos de brasileiros, né, grupos evangélicos, né, protestantes ou cristãos, para Israel. É um turismo bíblico, né? Então, eu trabalhei com eles no ano passado, em maio, sendo coordenadora. Eles precisavam de uma pessoa que falava inglês. Então, eu falei assim, eu sei falar inglês. Bom, apesar que a pessoa que não sabe falar inglês, o meu inglês que eu falar com ela vai entender. Então, tá tudo certo. Então, eu precisava de uma pessoa que conhecia Israel bem. Então, nada mais, nada menos, eu fiz Israel pedalando. Todos os pontos turísticos. Eu falava inglês. E uma pessoa que era comunicativa, que tinha paciência, que tinha uma habilidade rápido de decidir as coisas, de resolver problemas. E o que eu mais fiz nessa viagem foi resolver problemas. Então, eles acharam a pessoa certa. Eu achei eles certos também, né? Que eu acho que a gente faz um trabalho muito junto. Muito bom. Trabalho muito bom juntos. E eu trabalhei para eles em maio. E depois eu saí de Israel. Continuei pedalando. Depois eu volto para Israel no ano passado mais 2 vezes. Continuo, pedalo. E aí, como se diz, lacrou essa parceria com eles. E nesse ano também então eu tava fazendo o seguinte, eu pedalava, falava, pedalei até a Alemanha, eu tenho que ir pra Israel, eu achava algum lugar na Alemanha pra deixar a bike, ia pra Israel, fazia o trabalho, 1 semana, 2 semanas, voltava, pegava a bicicleta e continuava pedalando, né? E aí isso tudo com contatos também, né? Porque quando eu não acampo, eu preciso de uma hospedagem voluntária pra dormir. Ou um lugar voluntário para deixar minha bicicleta. Então, isso eu também uso alguns aplicativos que fácil para né? isso. Nem gosta de ficar muito tempo em um local, né, Larissa? Não. Às vezes não. Às vezes dá uma canseira e quero ficar. Só que é muito complicado, porque eu tô sempre em movimento, né? Eu acho que esse movimento é que me move, que me faz sentido. Então, do ano passado para esse ano, eu pedalei, também trabalhei, que me viabilizou eu ter outras oportunidades. Então, me viabilizou, às vezes, eu comer num restaurante, ou às vezes pagar um hostel, mas foram poucas vezes isso aconteceu. E esse ano eu estava trabalhando agora, eu pedalei o sul da Itália, Sicília, e desde o 1º de setembro eu estava trabalhando em Israel. Quando foi com esses grupos, né, de brasileiros? Quando foi dia 6 de outubro, eu deixei as minhas coisas em Israel e fui no Egito buscar deixei até um grupo em Israel com a pessoa no qual eu trabalho. Ele ficou com esse grupo e eu fui no Egito buscar um outro grupo. Quando foi dia 7 de outubro,
aconteceu tudo que vocês já sabem na mídia, né? Você tinha acabado de Israel e voltado. Não, eu tinha saído de Israel, tinha chegado no Egito pra pegar o grupo. Pegar o Dia grupo 6 e eu levar de saí. volta. Eu ia ficar 3 noites no Egito e voltar pela fronteira Egito-Israel, a terrestre, né? Então, quando eu saio, quando é dia 7 de outubro, quando a gente tava num passeio, eu fico sabendo das notícias de Israel. E aí eu, guardei um pouco pra dar informação pro grupo, porque era notícia que você não tinha muita clareza o que era, né? E também, às vezes eu já tive em Israel já aconteceu às vezes um terrorismo, eu já tive em Israel com experiência de ouvir as sirenes tocarem. E assim, E não era algo tão complexo como que foi, né? cara, às vezes eu até falo que faz parte do cotidiano deles, né? Eles vivem em conflito, né? Mas era assim, aconteceu uma coisa aqui, amanhã, depois, no dia seguinte, 3 dias, tá tudo normal. O turismo tá acontecendo, porque é um lugar também que é seguro, sabe? É difícil falar agora, pra quem não esteve lá e vê só a mídia, né? O acontecimento aconteceu num local, no sul de É só Israel. uma parte, né? Que é porque muito a diferente mídia do local. bate tanto como se Sim. Israel inteiro tivesse sendo bombardeado, né? Mas é que como você vê a geopolítica, quando você conhece o local, você é mais compreensivo das coisas que acontecem lá. Então, quando eu venho pra buscar esse grupo no Egito, pra voltar, eu já não consigo entrar mais em Israel, eu já tenho que tomar a decisão do meu grupo dali, voltar pro Brasil. E era pra gente ficar 3 dias no Egito, a gente ficou mais uns... ficou 16 dias, mais ou menos. E aí eu consigo voltar, mandar esse grupo de volta pro Brasil. Eu decidi não voltar pra Israel, porque eu falei assim, tá, já não tenho mais trabalho, meus grupos foram cancelados, as minhas coisas estão lá. Eu falei assim, não tem por que eu voltar agora. E aí eu volto... lá em Israel. Tá tudo lá, assim, né? E aí eu volto, só que minha bicicleta tava na Itália. Aí eu volto pra casa de um amigo na Itália, em Bolônia, casa do Fernando. E aí eu vou... depois eu vou encontrar um amigo na França, pego a bicicleta, eu decido vir pro Brasil tirar férias. Porque chega um momento que, com todos esses acontecimentos, foram 4 anos de muita intensidade, né? Eu já passei pela pandemia, aí passar por uma frustração que eu tava num trabalho, que eu tava empenhada, né? E ia começar o inverno agora. Eu tava planejando vir pro Brasil, mas agora no final de dezembro. Então, passou um momento que eu falei assim, cara, eu preciso voltar um pouco pra minha família, descansar um pouco a cabeça, voltar de férias, aproveitar o verão aqui, porque é complicado o inverno na Europa também. E como eu não tenho um lugar fixo, porque eu tô em movimento, eu tinha que achar um trabalho voluntário, ou eu tinha que alugar um lugar, mas eu não tinha um financeiro para alugar o lugar. Então eu resolvi, eu acho que foi uma decisão correta nesse momento, pegar o que a minha empresa me pagou, que isso não foi todo o valor do contrato, para mim dar um descanso aqui e depois recarregar as energias, comer muito piqui, para depois voltar. Muita carne, e para depois voltar. Mas assim, você passou 2 períodos interessantes lá fora. Primeiro foi a pandemia, né? E a gente ouve até hoje muita dúvida do que de fato aconteceu lá fora. E agora você passou um período pelo início da guerra. Mas antes disso você acompanhou vários pequenos conflitos e sabe um pouquinho da história ali vivendo. Eu queria que você falasse um pouquinho o seu olhar de quem esteve ali. Como foi a pandemia lá fora? Era parecido, idêntico com o Brasil? Tinha essa troca, essas 2 narrativas, uma de que não acreditava e outra de que também exagerava demais a doença. Como é que era essa visão lá fora? Você que viveu na prática. Sim. Vamos falar, esquecer mídia. Sim. O que você viu, o que você acompanhou. Eu vou falar minha vivência em Israel, porque eu passei a boa parte da pandemia em Israel. Então, quando eu cheguei em Israel, em Jerusalém, de 5 de março, quando foi 15 de março, parecia um apocalipse. Todas as pessoas correndo para pegar o último voo, né? Que aconteceu agora na guerra também. E eu fiquei 3 meses, as pessoas, às vezes, gente, foi 3 meses dentro de um hostel, sem poder pisar o pé fora do hostel, porque tinha polícia a cada esquina. Foi um lockdown
totalmente restrito. E quando eu saí de Israel, quando eu consegui, minha passagem foi cancelada 5 vezes pra Turquia. No dia que eu saí... Então, em Israel, quem era negacionista não tinha escolha. Não. Tinha que seguir a regra. Tinha que seguir a regra, porque ali só podia sair as pessoas que trabalhavam em supermercado e em farmácias, né? Mas Israel foi um dos primeiros países até a vacina. E foi os primeiros países a vacinar. Um país menor também, mais fácil de controlar, né? Sim, mais fácil de controlar. Mas foi extremamente rigoroso, extremamente sério os casos. As pessoas no qual eu convivia e falava, que fiz bastante amizade com brasileiros, que é uma comunidade muito grande em Israel, muito deles estava ciente o que era pandemia. Muito deles estava ciente que aquele vírus existia. Mas e qual era a reação da maioria? Lá você tinha um país dividido como o nosso, de um lado negacionista e de outro lado que aceitava a doença ou não? Não, era uma minoria, eu posso dizer. A maioria acreditava. Negacionismo era a minoria. A minoria negacionismo. A maioria acreditava. Porque você estava vendo ali os hospitais, você estava vendo coisas ali acontecendo. E você estava vendo... Mas eu acho que isso é bem cultural, porque aqui também todo mundo vendo isso e até hoje tem gente que nega a doença. Mas aí isso eu acho que é complicado a gente saber o que acontece na cabeça do outro, né? Mas assim, pra mim era certo o que estava acontecendo. Mas foi também uma coisa que muitos não sabiam também o que estava acontecendo, né? Teve o lockdown. Depois do lockdown, eles foram abrindo aos poucos, né? E quando eu saí de Israel, eu acho que numa quinta-feira, na sexta-feira já estavam fazendo outro lockdown. Porque eles ficaram um mês lá. Então eu tive sorte de sair e não pegar outro lockdown de um mês. Porque eles abriram tudo, foi abrindo aos poucos, aí de repente os casos começaram e eles voltaram ao lockdown. Até eles tirarem toda a vacina. Se não me engano, Israel, a maioria da população tem vacina, é vacinado. Quando eu saí de Israel, fui pra Turquia. Aí a Turquia era um pouquinho mais tranquila, assim, independente do lugar que você ia. Porque a Turquia é um lugar muito grande pra você controlar, muito grande pra você... E lá parece que não tinha Covid nem nada. Que nós éramos e somos referência em vacina no mundo, né? E se vê numa pandemia em que o brasileiro voltou a demorou contra muito sua própria cultura. Até hoje tem gente que não acredita. Não, e demorou muito pra ter a vacina no Brasil por conta do negacionismo. Negacionismo, que continua até hoje. Tem gente até hoje que não tá vacinado. Sim. Bom, é complicado. Na Turquia, quando eu voltei pra Turquia, parecia que lá ninguém tinha pandemia. Parecia... E por incrível que pareça, gente, eu nunca tive nenhuma Covid, mas eu tenho 3 vacinas. Porque era regras ali, pra você sair de um país pro outro, você tinha que estar vacinado. Então, eu fiquei 1 ano na Turquia, tirei as 2 vacinas na Turquia, e foi também gratuita, foi bem rápido, bem fácil. Ou seja, a Europa, em sua grande maioria, não era negacionista. Não, mas claro, tem a minoria, sempre vai ter a minoria, né? Você não tem como você ter um lugar totalmente... as coisas são polarizadas, né? Tá tudo certo. É normal ter. Sim. Então, assim, mas a maioria... Faz parte da democracia. Faz parte. Isso é a democracia, né? Tá tudo bem se você não concorda, mas não vem fazer um fake news ou uma notícia que você não tem certeza de onde que é a fonte, né? Se você tá discutindo com a ciência que tá ali provado, qual que é a sua prova, né? O que vem é a tua prova. E foi assim, então... Foi um momento muito delicado. Na Turquia parecia que não tava, mas as pessoas, muitas delas se cuidavam, né? Eu lembro que quando eu tava na Alemanha, até depois da pandemia, quando eu saí da Turquia, ainda tinha que fazer teste de Covid, ainda tinha que usar máscara. Então, se eu ia reunir com um amigo ali no bar, tinha que ser teste de Covid. Eu não podia... E era também uma estrutura diferente, que onde você ia, na Alemanha, em qualquer esquina, você tinha teste de Covid gratuito. Você ia lá, fazia e era tudo gratuito. Então, lá, chegou momentos que eu fui encontrar com amigos, tinha que ser só com teste de Covid. E o quanto que eles estavam muito cientes disso, né? Muito ciente, muito preocupado com tudo isso. Bom, passou a pandemia, foi tranquilo, assim, sobrevivi, né? Porque não foi fácil pra mim, também creio pra muitas pessoas, né? E veio essa questão da guerra. Que a guerra, o meu olhar... É complicado eu te dar uma opinião aqui, sabe? São coisas que eu vi, são vivências lá que... você acompanhou os palestinos e o povo de Israel, pela sua convivência, dá para escolher um lado? Não, eu não escolho lado. Eu tenho um grande respeito e carinho por ambas as partes. Mas eu reconheço o que aconteceu
dia 7 de outubro foi um terrorismo. Não tem outra palavra dizer foi um terrorismo. Ali eles mataram famílias, eles mataram crianças, eles fizeram coisas terríveis. Fala, nossa, não, foram terríveis. Coisas bárbaras, mas eu tô te perguntando isso porque, assim, isso não acontece do nada. Por mais que a gente... O que o Hamas fez é indefensável. Tudo bem. Sim. Ninguém discorda disso. Mas a discussão, ela vai além. Porque se você escolhe um lado, você fica fechado para entender Sim, o outro lado. outro lado, né? Então você... Assim, apesar que a minha visão... eu não... É meio complicado de dar uma opinião aqui, sabe? Porque eu tenho amigas dos dois lados. E a minha visão, às vezes, é não concordar com um lado, concordar com o outro lado. Às vezes eu concordo mais de um lado que do outro lado. Mas tem essa rixa, ela existe, Sim, de fato, existe. entre os dois? Sim, existe. Infelizmente, alguns lugares, alguns momentos existe, mas não é sempre. As pessoas, assim, o civil, o normal mesmo, ele tem essa rixa um com o outro, o palestino e o... Às vezes, nem sempre, porque assim como eu tenho amigos que é pró-Palestina, israelense pró-Palestina, assim como eu tenho amigos, eles querem a paz ali, sabe? Eles querem a paz, não o terrorismo. Então, é diferente. Então, mas existe um grupo grande também que não quer a paz, né? Sim, Civil sempre vai ter um mundo grupo, né? Mas a situação lá eu acho que é muito complicado. Eu indico uma coisa. Vai em Israel e vai lá ver. Vai visitar. Eu acho que é mais fácil quando a gente tem uma visão e busca a história a partir do lugar onde a gente está, do que, às vezes, a gente ficar só numa criação ou só num estudo. Porque quem vai dizer melhor é a pessoa que está lá. Eu não nasci lá. Eu não sou brasileira, sequer não consigo dizer o que acontece no Rio de Janeiro, aqui nas favelas, ou em Goiânia. Né? Então, eu acho que é muito complicado ter uma opinião para isso. Mesmo que você estude, você é historiador, você tal, blá, blá, blá. Não, você não viveu lá. Você não tá lá para ver o contexto e ouvir as partes. Passam né? lá, né? Porque o que você acompanha na mídia é tudo muito filtrado. Sim. Tudo é... Às vezes tem lados, né? Tendencioso. Né? Eles querem... A mídia, nada mais, ela quer mostrar um fato que dá dinheiro, né? Ela também é um storytelling. E aí tá tudo certo. Ela quer colocar medo, dúvida nas pessoas, para as pessoas ficarem ali consumindo aquele conteúdo. Porque hoje, se você liga o noticiário, ele só fala disso. E vai ficar o que vende, nem né? se fala mais da guerra da Rússia e da Ucrânia. Não. Que também esses dias você chegou a acompanhar um pouco? Não, é interessante que, assim... E aí, como que é a mídia e como que é a visão, eu falo, territorial dessa questão. Quando eu estava na Turquia ou alguns outros países, eu estava até na Europa, às vezes as pessoas me mandavam mensagem. Ai, Larissa, você tá aí na guerra? Tá tudo bem? Você tá... Nossa, mas você tá... A guerra vai pegar aí. Não, sai desse país, é muito perigoso. Eu falei, não, mas peraí, eu tô muito distante da guerra. Ou eu tô... na Europa, eu tô muito... Ah, mas é tudo aí perto. Mas tudo aí perto, mas as coisas são controladas. Não é uma coisa que você tá ali no sul, que aconteceu uma enchente, e a enchente vai chegar aqui. Assim, o rio vai derramar até chegar aqui. Você conhecer a Rússia e a Ucrânia, não? Não, eu não conheci. Eu não passei perto desse país. Mas é essa visão que às vezes as pessoas não entendem, que o local são distantes. Há uma cidade... Quem tá aqui... tá muito mais amedrontado do que quem tá lá no país vizinho, ou no mesmo continente. Sim, porque a visão, a realidade são outras, né? E quando você tá no local é totalmente diferente. Como, por exemplo, as pessoas me diziam que era muito perigoso pedalar na Turquia como mulher. Eu falei, nossa, me pus um medo, né? Eu cheguei na Turquia meio que... eu tenho que, sei lá, cortar meu cabelo pra mim não parecer tão mulher aqui, porque é muito perigoso pra mulher. Das coisas que eu ouvia. Qual que é mais conservador, Turquia ou Israel, nesse quesito da mulher? Eu acho que os dois. São duas religiões, as religiões muito... Mas Israel já evoluiu muito nesse sentido, né? Israel, quando você vai em Tel Aviv, é uma cidade... Você nem parece... Diferente. Totalmente diferente. Quando você vai de Jerusalém, você tem uma cidade mais em volta à religião, né? Então, você tem o judaísmo, que as mulheres também... Tem algumas regras, alguns costumes da Bíblia que é totalmente patriarcal, né? E assim como muçulmanas, as mulheres são patriarcal. Mas lá eu, por exemplo, lógico que eu tive que usar em alguns lugares roupas adequadas, como uma calça longa, eu não podia usar short, né? Até porque eu não queria
eu queria respeitar mais o local, né? Não ia chegar de short ali numa comunidade que é toda religiosa, né? Então eu colocava uma calça. Mas eu não era obrigada a colocar um véu na cabeça, por exemplo, pra tampar o meu cabelo. Em Jerusalém, a maioria anda com o rosto... Sim, nem a maioria, porque lá tem bastante... as judias, por exemplo, as judias não podem mostrar o cabelo. Então elas usam perucas ou usam turbante. As mulheres muçulmanas não podem mostrar o cabelo. Nossa, então elas usam o scarf. Como é que você casa com uma mulher sem ver nada dela? Só vê os olhos e fala. Não, e ainda tem mais, né? As mulheres judias, elas não podem dormir na mesma cama quando elas são menstruadas, né? A menstruação é a impureza. Você tá falando ali numa Bíblia casou com o cara, se ela tá menstruada, ela tem que dormir em outra cama. Sim, as camas são separadas. Então, lá nos hotéis de Israel, é muito engraçado que meus grupos às vezes não entendem, porque a cama é uma cama de casal, só que é 2 camas juntadas. Porque quando vai um casal judeu, eles têm que separar as camas. Porque se a mulher tá no período dela, eles não podem dormir junto. E o homem não pode tocar na mulher em nenhum momento. Porque ele não sabe se essa mulher tá no período da menstruação. Pra eles é considerado impuro. Lá a própria cultura estimula o machismo, né? Mas gigantesco. É um patriarcalismo, né? A religião é patriarcal. A mulher praticamente não tem voz, né? Não tem. Então é interessante isso, porque quando eu tava no Egito, pra mim ter voz... Eu já sabia, eu já tinha conversado com uma mulher que tinha viajado sozinha no Egito, né? Eu já tinha conversado também um amigo, o Ricardo, já tinha feito uma viagem no Egito de bicicleta sozinho. E eles me deram algumas dicas. E uma das dicas falou assim, Larissa, se tiver algum homem te enchendo o saco, né? Se tiver numa situação que tá te constrangendo, o que você tem que fazer? Você tem que falar mais alto do que o homem. Porque aqui... não é acostumado a mulher falar mais alto do que o homem. Quando você fala mais alto do que o homem, você vai... muito respeito. E também eles me ensinaram uma palavra que chama halás. Halás é uma palavra hebraica, que ou... depende do contexto que você usa, né? Ou tipo assim, ou acabou a conversa, ou tipo, cala a boca, ou... ok, halás, vamos... Tipo assim, acabou, segue, a vida que segue. É mais ou menos assim, depende do contexto. Então, às vezes, quando o policial ou algum homem eu tava me sentindo incomodada, eu falava assim, halás, yala. Tipo, halás, acabou, yala vamos. Então, e pra eles, ver uma turista, mulher, falar halás pra mim, pra um homem, falar, opa. E lá a maioria das pessoas falam inglês? Não. Bom, Israel e Palestina, sim, né? Porque eles trabalham muito com turismo. Depende do Egito. O Egito, no meio do centro da cidade, em Cairo, sim. Algumas cidades, não. Então, tem muitas pessoas que não falam inglês. Então, às vezes, era no Google Tradutor. Na Turquia, também. Alguns lugares turísticos, sim. Outros, não. Era Google Tradutor. Então, agora na Europa, a maioria. Mas tem, assim... Claro que tem alguns países, por exemplo, na Itália, na França... Eles não queriam muito falar inglês, né? Eles queriam falar a língua deles. Na Copa do Mundo do Catar... veio à tona isso, né? Alguns países que agora recentemente que permitiram as mulheres ir aos estádios. As mulheres não podiam nem ir ao estádio assistir uma partida de futebol. Mas olha, eu penso que Turquia, Israel, Palestina, as mulheres estudam, elas podem dirigir, o Egito também. O Egito não tanto, mas há pessoas, mulheres... eu digo assim, que estão na sociedade, que trabalham, que fazem coisas. Há essas pessoas. Bom, agora, a gente tá falando no Oriente Médio, mas adentro do Oriente Médio, sim, essas mulheres não podem fazer, como no Afeganistão, né? Como nos outros países. Chegou a conhecer o Afeganistão? Não. Tá na lista. Tá na lista? Afeganistão não, mas tem outros países estãos, né? Tem o Turkmenistão, tem os países estão do lado ali que é... Tem um monte, né, de países. Os estão, Ali é seguro pedalar, porque quando eu falo que é seguro, é assim, se eu já vi algum outro ciclista pedalando nesse país, ou uma mulher sozinha pedalando, eu falo, não, então é viável. Mas claro, com toda uma segurança, todo um planejamento, né? E como eu já tô um tempo na estrada, eu acho que a minha intuição... de saber o que é seguro ou não, porque isso é muito pessoal, né? Porque não tem como eu falar assim, cara, vai lá naquele país e vai ser seguro pra você. Não, vai que acontece uma coisa com você e não é seguro pra você, porque sua percepção de mundo, de lugar, o que é segurança pra você, não é o mesmo que é segurança pra mim.
entende? Então eu acho que isso é muito relativo. Pra mim, eu tô falando aqui as minhas vivências, a experiência da Larissa. Que não quer dizer, como diz, que se for naquele lugar, vai ser o mesmo. E eu falo uma coisa também. Tu não precisa vender tudo e ir pro mundo viajar. Eu acho que a viagem é muito mais interno, é muito mais introspectiva, é muito mais onde você tá no local, o que você quer descobrir em você e a relação com o seu outro, né? Do que você fazer tudo isso, né? Então eu falo assim, a viagem pra mim, que eu falo mais de jornada, que a bicicleta foi um instrumento pra mim ter essas vivências, essas experiências, esses contatos com o outro, né? Que também, tendo contato com o outro, eu tô tendo contato com eu, Larissa, pra mim falar pro outro, independente de idade, independente de que... religiosa, sim, coisa. falar assim, sobre ter coragem, sobre acreditar em você. Olha, contando a minha história, falar assim, nossa, olha aquela menina, aquela mulher, o que você quiser definir, saiu sem falar. Uma bikezinha aqui em Pirinópolis e foi conhecer o mundo. Tá falando inglês, conseguiu um trabalho, e a oportunidade que eu tenho, essa minha vivência, igual eu falei assim, essa viagem, como você falou, é muito mais as vivências de eu agora conseguir adaptar em qualquer tipo de lugar, de administração, de criar ideias, de sobreviver em qualquer tipo de ambiente, né? E o essencial que eu preciso, Larissa, pra viver. Porque eu levo tudo em cima de uma bike, né? Falando um pouquinho de Israel, a última fala de Israel, que eu sou curioso para conhecer Israel. Eu acho que vale a pena ir. Deu para conhecer bem, deu para visitar Sim. o lado bonito de Israel, Sim, a parte da muito. história religiosa. Me conta um pouquinho. Bom, Israel é um outro país que eu falo que é um museu aberto, né? É uma Bíblia em 3D. Porque você vai no... Eu falo assim, Israel é um lugarzinho muito pequeno que em 6 horas você atravessa do norte ao sul. No norte você tem neve, né? No sul você tem deserto. Você tem lago, você tem Mar Morto. Um dos mares mais abaixo do nível do mar é o Mar Morto, que é o mar salgado. Que lá não tem nenhuma... não tem nenhum tipo de animal que sobrevive naquele lago. Que, inclusive, quando você entra no lago, seu corpo boia, porque pela quantidade de sal que tem na água. Então, você tem um mar vermelho, no sul de Israel, né? Faz parte da história bíblica. Faz parte da história bíblica. Você tem Jerusalém, que é o berço de toda a religião, né, das 4 religiões. A parte histórica da Bíblia da Arca de Noé fica em Israel? Essa Arca de Noé fica no Monte Ararat, na Turquia. Quase que a fronteira. Quase que a fronteira. Mas tudo faz parte ali, ó. Turquia, Síria, Tudo até chegar. Aquele contexto histórico onde Sim, Jesus passou. porque ali também fazia parte da Mesopotâmia, né? Turquia faz parte. E também o Egito também faz muita parte da Bíblia. Então eu acho que ir a Israel, ir a Turquia, ir a Palestina, ir ao Egito é mais ou menos também a Grécia também, no Novo Testamento, é mais ou menos você conseguir visualizar o que está escrito na Bíblia no visual, né? É tipo uma coisa, você tá trazendo o que tá na Bíblia no real. Viver, né, no real. Entender muita coisa. Às vezes tem algumas coisas que você vai entendendo. A geopolítica, a política, como que as pessoas viviam naquele tempo, a Bíblia vai fazer mais sentido. E tem muita coisa. A Bíblia ela é traduzida em português, mas ela foi escrita, né, em hebraico, né? Que tem alguns escritos. E também entender a história romana, a história grega, o Império Otomano. Então você tem várias aí camadas e camadas de histórias, de acontecimentos, tudo naquele lugar. Então eu acho que aquele lugar ali, Israel, eu falo que é o coração do mundo praticamente. Você tá no centro quase de tudo que se é influenciado aqui no Oriente, no Ocidente, foi tudo ali, né? De uma religião, né? Por que a gente é um país cristão protestante, ou um país católico, ou um país de várias religiões diversas? Teve uma influência dos portugueses. Mas de onde veio essa influência dos portugueses? Aí você vai mais a fundo. Então, eu acho que vale a pena ter esse conhecimento. Por isso que eu acho que foi um dos países que mais eu fiquei curiosa e que mais também abriu minha visão do que é religião, né? Religiosidade, né? Então, separar as duas coisas, sim. Né? Entender a história, né? Mas agora eu tô curioso para saber o seguinte. Fazendo isso tudo,
acumulou essa quantidade de informação, de conhecimento. Agora eu quero saber da Larissa em si. Larissa, pessoa. Quais são os seus planos? Como é que tá nessa vida de conhecer, viajar, agora trabalhando? Como é? Tá sobrando um tempinho pra namorar? O que você pensa pro futuro? Casar de novo? Conta pra gente aí. Aonde você pensa em aposentar, parar? Já pensou em algum país? Olha, é complicado. Porque a Larissa de hoje, porque eu tenho certeza que há várias Larissas, né? E várias vivências dessa Larissa. Mas a Larissa de agora, do presente, tá pensando em tirar férias e pensar em toda essa bagagem que eu tenho, que foi muito intenso, né? E como eu quero fazer o meu presente e o meu futuro, né? Porque não adianta eu pensar no futuro sem estar pensando... Tá no presente. O presente se constrói no futuro. Então, eu tenho algumas perspectivas, né? Eu vou voltar, eu tô de férias, eu volto pra Europa no ano que vem. Pode ser que eu vou continuar pedalando. Tem alguns países que eu ainda quero conhecer, ainda mais o norte da Europa. Eu quero explorar um pouquinho mais a Ásia. Terminar as férias aqui, qual país que você pretende ir? Ai, gente. Bom, eu vou voltar para Luxemburgo, que é pertinho da Alemanha. E eu vou estar voltando lá na primavera, né? Então vai estar um pouquinho frio ainda. Mas depende do meu trabalho. Se o meu trabalho voltar nessa empresa que eu trabalho com turismo, pode ser que eu já volte trabalhando. Já tem alguns grupos aí pra Turquia, Grécia, tudo mais. Inclusive, se alguém tiver interessante em fazer viagens, assim, entre em contato comigo. Mas eu penso, primo, eu tô a fim de ir na Holanda, eu tô a fim de ir na França, eu tô a fim de explorar um pouquinho esses países mais no norte europeu. E eu tô a fim de ir na Polônia, né? Eu tô a fim de até ir na Suécia, né? Na Irlanda. Já tô a fim de ir pra Inglaterra. Então, explorar um pouco esse lado e explorar agora que vai ser verão, quando for verão. Porque no inverno é muito frio, não dá pra pedalar. Show. Sim. Mas agora, a questão se vou ter família, se vou casar, não sei. Eu acho que eu tô mais assim... aos poucos, como fala, a bicicleta, eu tenho um ritmo diferente, é um ritmo devagar, que você vai sentindo. Você tem que arrumar um companheiro que entenda isso. Né? Sim, e também que vai sentindo, né? Agora eu acho que eu tô mais, assim, um pouco devagar nas minhas decisões, né? Essa jornada de bicicleta me deixou um pouquinho mais, curtir o momento, devagar nas decisões e indo devagar. E tudo vai proporcionar naquilo onde eu quero chegar. Então... vai, como se diz em turco, vai se encaixando. Yavaş yavaş. Despacito, né? Devagar. Larissa, pra gente finalizar, eu gostaria que você fizesse uma síntese. Eu vou colocar aqui alguns temas, você faz uma síntese, deixando uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a sua vivência nesses 20 países que você passou. Então você vai equalizar política, religião, cultura e comunicação. Tá. Pode olhar para aquela câmera ali e deixar uma mensagem para essa galera aí de tudo que você viveu, viu e aprendeu, saindo da mídia e indo para a prática. Tá, pera que eu tenho que pensar. Deixa eu pensar. Bom, assim como vocês ouviram aqui as minhas vivências, né? Que são as vivências da Larissa. Mas eu quero deixar uma mensagem que você pode, dependendo de onde você estiver, quando você estiver, aonde você estiver, você pode fazer uma jornada dentro de você, né? Tentar ser mais aberto nas questões que é totalmente diferente daquilo que você foi criado, né? Ser curioso. Porque quando mais eu acho que você desperta essa curiosidade para entender quem é o outro, por que aquele outro pensa daquela forma, ou age daquela forma, como que essa sociedade se estabiliza nesse local, nesse ambiente, eu acho que vai gerar várias perguntas, várias dúvidas, e eu acho que você vai estar intrigado a conhecer, e de tudo isso vai vir um respeito, né? De todos os países que eu passei, dessa diversidade que eu enfrentei, né, dos desafios, eu comecei mais a ser, mais tem talvez uma empatia com o outro, a tentar me colocar no lugar do outro e o respeito, né?
E também mais curiosidade para saber como que é essa vida, né? É mais ou menos aquilo que tem, né? Como se reproduzem, como vivem, né? Como essas pessoas, como o que faz sentido para essas pessoas, o que faz sentido para você, o que te move, né? Então, eu acho que vou finalizar aqui te perguntando o que te move, o que te faz acordar de manhã e se sentir vivo. Você falar assim, cara, hoje eu tô fazendo aquilo que faz sentido para mim. Eu gosto e faço aquilo que eu desejo no meu coração. Então, Uau. o que Show. que faz você mover? Show. Depois dessa aula de cultura e de vivência, de experiência, de quebra de paradigmas da vida da Larissa, que tudo isso você pode reunir como conhecimento e informação para modelar o seu negócio, repensar o seu modelo de negócio, o seu estilo de vida. E se você quer repensar em relação ao seu modelo de negócio, acesse o QR Code que está disponível na tela e faça parte da comunidade Sempre Azul. Se você quer melhorar a sua comunicação, procure a Empreendex. Empreendex vai resolver o seu problema de comunicação visual, porque é ela que cuida da minha comunicação, inclusive que fez a arte dessa caneca. E com esse show de cultura e de aula com a Larissa Cantarelli, a gente encerra o nosso 25º podcast. Hey, yeah.